Ok, continuando, a gente tem a questão 6 aqui. A questão 6 ela está me relatando que eu tenho um tanque de água com 2 metros de altura e ele está completamente cheio, então cheio d'água. Possui uma pequena abertura de 5 a 5 metros, ou 0,5 metros do fundo, né? Então 1,5 metro de profundidade. Dado que a densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e que a aceleração da gravidade é 9,8, né, babaca, essa é a alternativa correta que indica a pressão de água na abertura. Vou colocar, né, que a minha pressão vai ser a densidade da água vezes a gravidade, vezes a altura, né, a profundidade que você está localizado. E eu tenho todos os dados, então é só multiplicar. 1.000 vezes 9,8, que é a gravidade, vezes 1,5. Por que 1,5? Porque esse H, ele está falando sobre a profundidade que você está falando. O tanque tem 2 metros de profundidade, mas o furo está a 0,5 do fundo. Então, 1,5 metro de profundidade. Multiplicando tudo isso, a gente sai em 14.700. Portanto, letra C. 7. Na 7, eu tô falando que em um treinamento de segurança, um submarino está a 50 metros abaixo da superfície da água do mar. A pressão interna do submarino é igual à pressão atmosférica de 1 atm. O submarino possui uma escotilha com área de 0,8 metro quadrado. Considere que a densidade da água do mar é de 1,05 grama por centímetro cúbico e que a pressão atmosférica é de 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Qual é a força que deveria ser aplicada na escotilha para abri-la nessa profundidade? Repara que a distância entre as afirmações é bem grande, então você pode fazer de forma aproximada. A cada 10 metros que você desce na superfície da água, você tem uma pressão sendo adicionada sobre você de aproximadamente 1 atm. Então, se o submarino está a 50 metros abaixo d'água, ele está a 5 atm, além da atmosfera que já tem de ar em cima dele, né? Só que como eu tenho essa mesma atmosfera dentro do submarino, eu posso desconsiderar ela. Portanto, a pressão que está sendo aplicada nele vai ser 5 vezes a pressão atmosférica, de 1 vezes 10 elevado à quinta. 5 vezes 10 elevado à quinta é a pressão que está sendo aplicada nesse submarino. Como eu quero descobrir a pressão é a força dividido pela área. Joga a área para o outro lado, a força vai ser a área, que ele já me deu, 0,8 metro quadrado, multiplicado pela pressão atmosférica. Isso chega a um valor de aproximadamente 4,10 ou 4 vezes 10 elevado à quinta newtons. Gabriel, por que 4 e não 4,2, que foi a afirmativa que você marcou? Porque esse cálculo aproximado considera a gravidade como 10 e considera a densidade da água do mar como 1. E aqui é 1,05. Gabriel, e se eu quisesse fazer esse valor aproximado? Aí você não calcularia a pressão assim. Você calcularia que a pressão vai ser a densidade da água multiplicado pela gravidade multiplicado pela profundidade. Então, a sua pressão ficaria 1,05 multiplicado pela gravidade. Ele me diz qual é a gravidade? Aqui em cima diz 10. Vezes 10 vezes a altura, que é 50. Certo? E aí isso te daria uma pressão levemente diferente. Essa pressão levemente diferente seria suficiente para te fazer chegar em 4,02 ou 4,2, tá? Perfeito? Dá para fazer mais uma? Acho que dá. Olha essa 10 aqui. Na 10, a gente tem uma bolinha pendurada no fio e uma parte da bolinha está dentro d'água. Então, eu tenho 3 forças atuando aqui. Eu tenho a força-peso da bolinha, eu tenho a força de empuxo. A força de empuxo diz respeito a essa área aqui, que é a área que está dentro d'água, e eu tenho a tração do fio pendurado da bolinha. Tudo indica que se esse fio fosse cortado, essa bolinha ia afundar. Como ele existe, ele ajuda a sustentar e aí a bolinha não afunda, tá? Eu não sei isso, essa tração, essa tensão do fio, ela pode ser 0, e aí o empuxo seria igual ao peso, mas eu preciso calcular isso, né? Inclusive é exatamente isso que ele me pede para calcular. Então vamos lá, eu tenho que a minha tração mais o empuxo, que são as duas forças para o mesmo lado, tem que ser igual à força-peso. Por que eu sei disso? Eu sei disso porque a bolinha está parada, então ela está em equilíbrio. Lembrando da segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. Se eu não tenho aceleração, porque esse objeto está parado, está em repouso, então a soma de todas as forças tem que ser 0, porque não dá para minha massa ser 0. Beleza? Então tá. Eu não tenho tração, mas eu tenho todos os outros. A força-peso, ela vai ser igual a massa vezes a gravidade.
a massa vezes a gravidade, tá tudo aqui. E a força de empuxo, a gente já viu que ela é a densidade vezes a gravidade vezes o volume de água deslocado. Ele me dá todas as informações. Então, a massa da esfera, 0,8, 0,8. Gravidade, 10. O volume da esfera. O volume da esfera é 6 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, uma esferinha pequenininha. Só que só metade está debaixo d'água, e é essa metade que o impulso está falando. Então, eu pego metade, 3 vezes 10 elevado a menos 5. A densidade da água, que é 1000 por metro cúbico, e 10 é a gravidade. Eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui, fica 10 elevado a menos 2. 3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 é 0,3, ou 3 vezes 10 elevado a menos 1. E 0,8 vezes 10 dá 8. A minha tração vai ser 8 menos 0,3, que dá 7,7. Cabe mais uma ainda? Cabe. Vamos fazer a 12 então. A 12, ela está me falando o seguinte, olha, existe um exame que é chamado de exame de aferição de pressão intraocular, e essa aferição ela é feita aplicando uma pequena força num dispositivo específico no olho do paciente. E aí a quantidade de milímetros de mercúrio medidas é relacionada à pressão do olho da pessoa. E aí ele me pede duas coisas. Ele fala, olha, calcula a força aplicada sobre a córnea desse paciente com essas informações aqui, de 25 kPa, lembrando que quilo é 10 elevado a 3, e a área da córnea de 7 milímetros quadrados. E ele me diz que 1 milímetro quadrado é igual a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Então, isso aqui é 7 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, certo? E, em seguida, com base na tabela, indique o diagnóstico do paciente, justificando sua resposta, né? Então, ele também quer que eu passe a pressão para milímetro de mercúrio para comparar com a do paciente. Vamos lá. Vamos primeiro fazer essa comparação porque ela é mais fácil. Para eu comparar aqui, eu já tenho a pressão do olho do paciente em Pascal, eu só preciso transformar, né, em milímetros de mercúrio e comparar com a tabela. Então, eu só preciso fazer que, para cada 1 kPa, eu tenho 0,8 milímetros de mercúrio. Eu tenho 25 kPa, eu multiplico 25 por 0,8. E isso vai dar 20 milímetros de mercúrio. 20 está aqui, né, um pouquinho perto do limite, mas o paciente está com pressão normal. E para eu calcular a força aplicada no olho, eu penso que pressão vai ser igual a força dividido por área. Portanto, a força é a pressão multiplicada pela área. Passei essa área para o outro lado multiplicando. E eu tenho essas informações. Então, a minha pressão eu vou usar 25 vezes 10 a terceira. Por que vezes 10 a terceira? Por causa do quilo. Quilo Pascal, 10 elevado a terceira. Vezes a área, que é 7 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Números com mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. 3 menos 6 vai dar menos 3. 25 vezes 7 vai dar 175. Então, a minha força aplicada é de 175 vezes 10 a menos 3, ou 0,175 newtons, tá? Valeu, gente.